Muito bem. No vídeo passado a gente falou sobre um momento histórico que surgiu o computador e que ele também demandava a comunicação de dados, né? Então hoje nós vamos ver, a partir daquele entendimento, o que é que a gente pode determinar como os requisitos de rede, né? Que aquilo lá vai determinar requisitos fundamentais, toda rede deve ter, e desejáveis, que a gente espera que a rede tenha. Vamos lá então para os requisitos de rede fundamentais. Primeiro de tudo, a velocidade. Bom, começa que a velocidade de rede, comunicação de dados por rede, não é aquele conceito de velocidade que a gente está acostumado na física, de uma distância dividida pelo tempo que se leva para percorrer. A gente fala em uma quantidade de informação que a gente consegue transmitir pela rede num determinado período de tempo. Tá? E aí você pode pensar o seguinte, prestar atenção, não é a via, o meio físico, compartilhado em qualquer instante, como é, por exemplo, uma rua, onde os carros passam a determinada velocidade, né? Então você pode ter vários carros, um atrás do outro, um do lado do outro até, depende da rua, passando ao mesmo tempo naquela via. Mas aqui não. Aqui você está mandando um sinal elétrico que ele vai tomar o comprimento total da sua via, né, do seu meio físico, e aí você não pode ter dois sinais ao mesmo tempo ali, tá? Num determinado instante. E um detalhezinho aqui, que muita gente se confunde às vezes e até faz avaliação quase totalmente errada da velocidade que o provedor pode estar entregando. A velocidade de rede é dada em bits por segundo, não é em bytes, é bits por segundo. Tá? E quando você manda um pacote de informação que tem vários bytes, né, esse pacote vai ter que ser manipulado pela rede para poder chegar no lugar certo. Então ele vai ganhar um envelope. Esse envelope é feito também de bytes. Então você tem aí uma proporção que quando você vai converter a velocidade de rede de bits para bytes, e isso, acredite, acontece muitas vezes, você não deve dividir ou multiplicar por 8, você deve dividir ou multiplicar por 10. Tá? Então, na prática, quando você fala assim, mas o cara só está me entregando 10% da velocidade que está contratada. Não é. Você presta atenção, que se tiver BPS com B minúsculo, é bit por segundo. Se for B maiúsculo, é byte por segundo. E os programas que informam ao usuário qual é a velocidade que está fazendo, por exemplo, um download de um arquivo, eles informam em bytes por segundo. E esse byte já é o byte final. Ou seja, é a informação final que você quer. Os envelopes já foram descartados. Então sempre vai dar uma quantidade menor. Primeiro porque não é bits, é bytes, né? Então já teria que dividir por 8. Mas como ainda tem um envelope que foi descartado, então ele divide por 10, pelo menos por 10. Tá? Próximo requisito fundamental de rede, a confiabilidade. O que é a confiabilidade aí? A informação que você coloca de um lado da rede, que tem que chegar do outro lado da rede, é a mesma. A rede é confiável na medida que ela dá conta de entregar os pacotes exatamente aquilo que foi passado para ela. Você coloca uma informação de um lado para ir para o outro. A informação que chega do outro lado tem que ser exatamente aquela que colocou do lado de cá. Tá? Isso exige que você tenha um controle e correção de erros. Porque pode acontecer várias coisas quando a informação está passando no meio físico. Tem várias interferências, vários problemas que podem acontecer. E aí você, de repente, precisa de controle de erro para poder garantir que a mensagem vai ser entregue corretamente no endereço certo. Tá? Detalhe é que você tem aplicações que fazem a comunicação de dados de um sistema para outro sistema, de máquina para máquina. Tá? Nesse caso, a informação que sai do lugar tem que chegar no outro lado exatamente a mesma, porque ela vai ser processada pelo sistema que está do lado de lá. Mas tem outras aplicações, e eu posso listar aqui, por exemplo, o vídeo do YouTube, o áudio de um podcast, o áudio de um Spotify, de um streamer de áudio, né? O vídeo da Netflix ou de qualquer outro provedor de vídeo que você assine. Isso aí é uma informação que sai de uma máquina, de um sistema, então sai de uma máquina para ser assimilado, ser processado pelo humano que está do outro lado. Professor, mas aí não vem para o computador? Vem. Só que não importa muito que a informação, por exemplo, fale alguma coisa. Tanto é que quando você entra no YouTube,
Muitas vezes você começa a assistir um vídeo, de início o vídeo vem numa configuração assim meio embaçada, meio ruim de assistir. Eu gosto muito de assistir os melhores momentos do jogo de futebol. Aí quando abre o vídeo do futebol lá, você não consegue ver direito a bola, você não consegue ver a torcida, você não consegue ver nem o jogador direito. É horrível. Depois de alguns segundos, aí a YouTube e mais o meu computador conseguiu negociar uma velocidade razoável de trabalho, aí de repente o vídeo fica de boa qualidade. Aí eu vou lá e volto para o começo para ver o vídeo de boa qualidade desde o começo. Tá? Porque o que interessa no YouTube é apresentar o vídeo o mais rápido possível para a pessoa que está assistindo. Por que isso, professor? Simples. Nós não temos um computador na cabeça. Então, de repente, a gente tem dificuldade de fazer contas de cabeça. Mas nós temos um computador na cabeça que faz coisas que nenhum computador consegue fazer. Tipo, a gente consegue inferir a informação que falta entre um e outro num stream de vídeo, num stream de áudio. Tá? Simplesmente isso é fisiológico. A gente vê e a gente liga as conexões. Pra você ter ideia, o próprio vídeo, por exemplo, ele é uma mentira. Ele é uma sucessão de quadros parados, de fotografias, então não tem movimento, mas que são apresentados numa sequência tal que você vê as imagens com pequenas diferenças, então você olha assim e tem a impressão que tem um movimento. Na realidade são fotos que ele apresenta. Tá? E o nosso organismo processa isso e monta o movimento para poder ser compreendido. Então nós temos na comunicação de dados, na rede de computador, aí, principalmente na internet hoje, né, essa característica de aplicações com controle, que são entre máquinas, que elas têm que ter a informação correta, porque senão vai dar erro na conta do outro lado. Tá? E tem informação, tem fluxo de dados que não precisa ter essa correção, porque o ser humano que vai assistir ou ouvir o streaming, né, aquela mídia que está chegando, ele vai completar e vai conseguir entender o que está vindo ali. Terceira característica fundamental de rede: segurança. Você imagina naquele quadro que eu pintei de uma situação de guerra, onde a informação sai lá do frente de batalha, e tem que ir lá para o quartel-general central, lá nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, e depois ser calculado e vir a informação como é que vai soltar as bombas, de novo para o avião que está lá no front, né, na frente de batalha. Imagina essa informação caindo na mão dos inimigos. No mínimo, você pode dizer que o ataque vai fracassar. E você pode considerar também que, como eu disse, de repente os caras vão preparar artilharia antiaérea para derrubar os aviões. Né? Então a perda vai ser um pouquinho maior. Tá? A comunicação tem que ser privativa, de um ponto para outro ponto exatamente. Não pode ficar ali flutuando para qualquer um pegar. A outra coisa é que, em termos de segurança, em rede, a comunicação ela tem que ter origem e destino determinado. Tá? Em computação a gente fala determinístico. Tá? Pois bem, o endereçamento de origem e de endereço tem que ser determinístico. Ele determina exatamente que máquina que está mandando para que máquina que está recebendo. Tá? Ele não pode pegar e mandar assim e ficar em dúvida. Por isso que você tinha nas máquinas com rede Windows, quando aparecia uma máquina com o mesmo nome, aí falava que tinha conflito de nome. Hoje, quando você pega as redes que normalmente são estruturadas com a tecnologia TCP/IP, e você tem duas máquinas com o mesmo endereço IP, simplesmente ele vai ficar tentando saber para onde que ele manda a informação e no final não consegue mandar para ninguém. Porque ele não consegue determinar qual é o destino, qual é a via, o cabo que ele tem que usar para chegar no lugar correto, porque os endereços estão duplicados. Tá? E finalmente, o quarto requisito de rede fundamental é a neutralidade. A rede, a tecnologia de rede que você utiliza, ela não pode limitar ou determinar aquilo que passa ou não passa por ela. Tá? Ela tem que simplesmente fazer comunicação de dados de um lugar para o outro deterministicamente e garantir que a comunicação é privada. Só isso, mais nada. Ela não pode pegar e falar assim, não, eu aceito que passe aqui vídeo do YouTube, mas não aceito que passe Netflix. É por isso que tem muita limitação a esses planos de telefonia, né, de provedores, que pegam e falam assim, você pode acessar o WhatsApp sem gastar seus créditos. Tá? Aí os caras ficam falando assim, aí tem uma vantagem indevida. O cara está usando a possibilidade de um tráfego prejudicando o outro. Tá? De outro lado, se você não quer o WhatsApp, né? Hoje tem aí um bocado de políticos brigando por isso ou por aquilo, e de repente os caras querem uma rede privada, né? Uma rede, como é que fala? Uma rede social lá,
esqueci agora não, tá? Acho que é rede social mesmo, porque senão fica assim. Mas, por exemplo, o senhor Donald Trump, ele ficou bravo porque o pessoal, ele foi bloqueado no WhatsApp, né? Porque estava falando besteira demais lá nos Estados Unidos, lá eles levam as coisas mais a sério, de repente, e aí proibiram ele de usar o WhatsApp. Ele foi lá e criou um WhatsApp particular dele, para ele poder comunicar do jeito que ele queria, falar as besteiras que ele queria lá, tá? Mas aí foi um indivíduo que ficou proibido de acessar, não foi a rede determinando que não podia passar o WhatsApp, tá? Bom, então esses são os 4 requisitos de rede fundamentais: velocidade, confiabilidade, segurança e neutralidade. Estabelecidos esses requisitos que são fundamentais, você precisa dele, tá? Senão não adianta você ter rede. Aí tem alguns requisitos que são desejáveis. O primeiro deles tem muito a ver com velocidade e confiabilidade e até com a segurança. Mais com a segurança e velocidade do que com a confiabilidade. Que é o seguinte: resiliência. Acontece algum problema técnico, acontece algum problema político-militar. Foi assim que surgiu a ideia da internet. De repente, um ataque nuclear de uma nação inimiga acerta o meio da rede, né? Um ponto central da rede. E aí esse ponto é destruído e aí, de repente, os dois lados da rede não conseguem se comunicar, né? Aí eles pensaram: nossa rede tem que ser resiliente, ela tem que resistir e continuar funcionando mesmo que uma parte dela seja demolida. Mesmo que uma parte dela esteja com mau funcionamento, ela tem que continuar funcionando, né? Mal que mal, mas tem que funcionar. Depois, quando recuperar, sanar os problemas, ela levanta e volta a funcionar tudo normalmente, tá? Isso é resiliência, tá? A resiliência, a necessidade de resiliência levou no projeto da internet, né, da tecnologia internet, a tecnologia entre redes, a projetar um sistema de comunicação, de rede, de estrutura de rede, onde você tem várias conexões, vários caminhos para ir de um ponto A para um ponto B. Você pode ir passando pelo ponto C, ou passando pelo ponto D, pelos pontos E, F, G. Tem vários caminhos que você pode adotar, né? Via de regra, a tecnologia também diz para adotar o caminho mais rápido, menor custo em termos de processamento, para depois, então, né, ele tentar resolver os problemas, tá? Então pode acontecer aí, inclusive, de um pacote, na hora que você vai mandar uma informação muito grande, essa informação, se for mandada toda de uma vez, você vai ter um fluxo muito grande, você vai gastar muito tempo, né? Porque você está falando aí em quantidade de informação por tempo e você tem uma velocidade limitada, então você tem uma quantidade maior de informação, você vai gastar um tempo também maior, né? Aí quando chega no último pedacinho, faltando 10 bytes para descarregar o arquivo, a rede falha. Aí você vai ter que começar tudo de novo. Então o que eles fizeram lá? Pensa assim: pega aquele pedação grande de dados, divide em pedaços pequenos e manda cada um deles por sua vez. E nisso, para garantir a resiliência que você consegue mandar de qualquer jeito, se um caminho de repente deixar de ser viável ou melhor de percorrer, ele pega e desvia e manda para o outro lado. E isso pode fazer o quê? Pode fazer que esses pacotes pequenos, que pegou a informação toda dividida em pacotes pequenos, que eles cheguem do outro lado fora de ordem. Um pacote de repente falha, não chega. Aí ele pede para repetir. Então ele já mandou o pacote 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 3 chegou lá e deu pau. Aí ele pegou e mandou uma mensagem: ó, manda o 3 de novo que ele falhou. Ele já mandou o 4, 5, ele vai mandar o 3, o 6, o 7, por aí vai. Quando ele mandar o 3, ele vai chegar fora da ordem. O que ele vai fazer? Vai colocar no lugar que chegou? Não. Tem lá o esquema dele pegar e saber qual é a posição do pacote. Aí coloca 1, 2, o 3 no lugar, 4, 5, 6 e por aí por diante, né? Então isso aí tudo é coisa da resiliência. A rede conseguir se adaptar às condições nem sempre ideais, tá? Mas continuar funcionando, continuar prestando o serviço dela. O segundo requisito, segunda característica de rede desejável é a escalabilidade. Escalar significa que se eu quiser aumentar o tamanho da minha rede, se eu quiser aumentar o alcance da minha rede, eu possa fazer isso sem ter que trocar a tecnologia de rede que eu estou usando, tá? Pode ser que eu tenha que trocar algum equipamento, eventualmente, tá? Mas eu não tenho que trocar a tecnologia em si. Eu posso ter que trocar algum grupo de endereços, né? Trocar a minha equipe de trabalho, mas eu não tenho que trocar a tecnologia de rede, tá? Se tiver que trocar a tecnologia de rede, está complicado. Isso, inclusive, faria com que ficasse impossível praticamente você conseguir fazer uma rede conversar com outra rede, né? Que ela só conversaria com a mesma tecnologia. Aliás, esse foi um problema que levou um bocado de redes que existiam a sumir do mercado, tá? Uma coisa que você pode crescer a rede, como pode encolher a rede. E nenhuma nem outra você tem que trocar nada. De tecnologia, não. Você pode ter que trocar algum equipamento, alguma coisa assim, tá?
E finalmente a flexibilidade. Flexibilidade na realidade tem duas, mas é a mesma coisa, flexibilidade. Flexibilidade estrutural significa que eu posso reorganizar minha rede. Estava numa barra, eu passo para um anel, eu passo para uma estrela, eu passo para uma configuração mista, tá? E ela aceita. A rede não especifica que você tem que usar uma forma determinada de montagem, de topologia de rede. Tá? Então você pode reorganizar fisicamente sem ter que mudar a tecnologia que você está usando. Tá? E a funcional. Usando aquela tecnologia de rede, isso é muito dependente da neutralidade, que a gente falou, que é a capacidade de permitir que passe as informações sem ficar cuidando ou se preocupando ou limitando informações para quê, de quem. Tá? Ela tem que ser neutra, a rede é neutra. Ela é apenas um recurso para deixar a comunicação acontecer entre sistemas. Tá? Se um sistema não quer falar com outro sistema, então aquele sistema que não quer falar vai bloquear o outro, mas não é a rede que bloqueia. Tá? Se um firewall na entrada da UFTM define que não pode entrar pacote vindo de um site ou de uma rede específica, tá? Isso é questão da organização da rede da UFTM de acordo com a especificação lá do equipamento que gerencia a rede e a internet na UFTM. Tá? Não é uma coisa da universidade. Isso é neutralidade. E a neutralidade acaba rendendo o quê? A flexibilidade de você pegar e botar na mesma rede que você tem, você não ter que mudar a tecnologia da rede que você usa, você colocar um novo serviço. Então, por exemplo, como eu sou um pouquinho dinossauro, eu lembro que de início uma conversa assim em tempo real eram as salas de bate-papo, era o chamado IRC. Acho que existe IRC até hoje, se quer saber, tá? Aliás, qualquer dia eu vou procurar ver se eu acho alguns, que eu achava muito divertido. As conversas são muito interessantes. Depois apareceu o IRQ, Licorice, se eu não me engano, rodava no Windows. E era bem parecido com o WhatsApp, só que era no Windows. O WhatsApp é basicamente no celular. Depois você pode botar no computador também, mas tudo bem. Né? Depois veio o Skype, né? Comunicação, videochamada pelo computador. Até hoje aparece nos filmes que a gente assiste aí nas TVs abertas da vida, Netflix da vida, coisa e tal. Depois veio o WhatsApp, sei lá o que mais. Tem até um protocolo, se não me engano, XMPP, que é um protocolo de troca de mensagens instantâneas, que não foi muito para frente, porque o pessoal quer garantir alguma falta de neutralidade, sabe? Tem muita gente, muita empresa, muita organização, muita corporação e muito governo também interessado em acabar com a neutralidade da rede, porque se você tem a neutralidade, você tem uma maior dificuldade de fazer um controle do que é que o povo do seu país está olhando na internet. É por isso que a gente tem notícias que em países onde o governo não é tido como democrático, né, que tem muita vigilância do que passa na internet. Tá? Então, de repente, a gente tem notícias como a China bloqueou tal serviço. Tá? Ela bloqueia uma rede inteira, se ela quiser. Né? A diga-se passagem, a quantidade, a população da China é simplesmente, sei lá, 25%, um quarto, sei lá, ou talvez um pouco menos, bem menos, mas assim, é o maior país que tem. Eles têm uma população que é suficiente para ter uma internet só deles. Né? Mas tudo bem, isso é outra coisa. Ok? Bom, então tá aí. As requisitos de rede desejáveis. Resiliência é a capacidade dela se adaptar a uma dificuldade e depois voltar a operar, ou seja, ela não para de operar, simplesmente dá uma baqueada lá, mas ela continua operando, depois ela fica legal. A escalabilidade, que é você poder crescer ou encolher sua rede tranquilamente, sem ter que mudar nada, só crescer ou encolher. E a flexibilidade estrutural, que é você poder mudar. Aliás, se você não tivesse flexibilidade estrutural, você não conseguiria escalabilidade, né? Ou vice-versa. Mas provavelmente a flexibilidade estrutural permite a escalabilidade. E a flexibilidade funcional, que é um resultado da neutralidade, que é você poder colocar diferentes serviços na rede. Inclusive serviços que não existem agora, mas que vão existir depois. Né? Então você coloca tudo lá. Tá? Então isso aí fecha a nossa conceituação teórica geral da rede. Né? E daí a gente pode começar a considerar como é que eu começo a montar a minha rede. Mas isso é assunto da próxima aula e, portanto, de um próximo vídeo. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.